Gente, boa tarde. Então vamos começar hoje, falar então do CREFITO 3. Acadêmicas formadas... Oi? TO, Físio. Aqui. Então vamos lá. Bom, me apresentando, meu nome é Luiz Fernando, tá? Sou do Conselho 3, CREFITO 3. Estou na função de diretor de fiscalização e presido da comissão de ética. Costumo dizer que são duas das funções mais simpáticas dentro do conselho, né? Por incrível que pareça, mas vamos lá. Então, nosso título hoje, por dentro do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO 3, aspectos éticos e fiscalizatórios. Tá? Então, agradecer a Reatec, a Brafidef pelo convite, para a gente estar falando aqui hoje. Basicamente, o que nós vamos tratar, gente, o que são conselhos profissionais, por vezes as pessoas têm algumas dúvidas com relação a isso, apresentar o sistema COFITO, CREFITOS, promover uma discussão da conduta ética do profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e as principais ações aí do CREFITO 3, tá? Basicamente são essas as nossas atribuições. Rapidamente, eu sou fisioterapeuta, trabalho no Hospital Edmundo Vasconcelos, tenho uma empresa, Cefim, presto serviços para o hospital, tenho as minhas funções no conselho, dou aula na São Camilo e também dou aula na Inspirar, tá? Para quem não sabe, esse ano estamos comemorando 50 anos de regulamentação das nossas profissões, então temos o selo comemorativo. Lembrando do decreto 938, lá de 69, que regulamentou as nossas profissões de terapia ocupacional e fisioterapia, e lembrar da Lei 6316, aquela que criou os conselhos federal e regionais, tá? Gente, quando eu falo para vocês CREFITO, COFITO, o que vem na cabeça de vocês? Vamos lá, pode falar, gente, à vontade. O que vem na cabeça quando eu falo assim, CREFITO? Qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Pesquisinha rápida, top of mind. Pode falar, conta, anuidade, fiscalização, né? Eu costumo brincar que eu posso resumir em duas palavras, então. Ou é conta, ou é bronca, é isso? Pois é, a minha ideia hoje é desmistificar isso de vocês, tá? Provar para vocês que não é só isso, também é isso, tá? Então vamos lá. Às vezes a gente tem uma certa confusão quando a gente está na faculdade, ou mesmo quando a gente está formado ainda. CREFITO, SINFITO, COFITO, fica um monte de sigla, não é isso? E às vezes a gente fica uma certa confusão do que é a atribuição de cada um desses órgãos aqui. Se a gente for pensar nos conselhos profissionais, gente, eles começaram lá atrás, na Roma Antiga já tinha conselho de classe, logicamente não na configuração que a gente tem hoje. Na Idade Média já tinha as corporações de classe, então os advogados se reuniam, os médicos se reuniam, ou seja, esse conceito já é muito antigo, tá? Aqui no Brasil a gente começou a ter as organizações dos primeiros conselhos no meio do século passado. O primeiro deles foi a OAB, que embora não seja um conselho de classe na acepção do termo, ele tem algumas características diferentes, mas foi criado lá em 1930, tá? Lembrando, gente, que todo conselho ele é criado por uma lei, tá? Não é simplesmente criado, as pessoas se reúnem e criam um conselho. Não, é em função de uma lei. E todo o conselho, gente, ele exerce uma atividade que seria do Estado. Então o Estado delega para os conselhos parte da função deles. Por isso que a gente fala que a gente exerce uma função delegada, como na forma de uma autarquia. Então é uma pessoa jurídica de direito público. Então isso é o conselho. Às vezes as pessoas têm ideia que o conselho é como se fosse uma associação, um clube de profissionais, e não é. O conselho ele age em nome do Estado. É como se o Estado estivesse atuando, tá? Lembrando, a gente teve o Conselho Federal de Medicina em 45, o de Farmácia em 60, Psicologia 62 e tivemos o de Odonto em 64. E a nossa profissão foi regulamentada em 69, porém os nossos conselhos só foram criados em 1975, tá? Lembrar que os conselhos, gente, eles têm poder
de polícia administrativa. Ou seja, então, em função de direitos da coletividade, pode-se cercear alguns direitos individuais. Aí já vem um conceito que o bem comum deve prevalecer sobre o bem individual. Por isso que o Conselho tem autonomia para fazer por isso que o Conselho tem algumas prerrogativas. Mas todas essas prerrogativas, gente, elas estão sempre previstas em lei. Tá? O Conselho não pode fazer nada de forma discricionária, simplesmente porque ele quer. Tem que estar previsto na lei. Tá? Então foi isso que eu falei aqui, sempre essa questão da previsão legal. Por isso que nós fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, quando nós nos formamos, nós somos o quê? Bacharéis em fisioterapia, bacharel em terapia ocupacional. Para você se dizer fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, você tem que estar inscrito no seu conselho de classe, tá? Isso quem diz não é o conselho, quem diz isso é a lei que criou e regulamentou, tá? E aí a inscrição tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, ou seja, você tem uma empresa, você tem que registrar. Aí já vai a primeira questão da bronca e da conta, não é isso? Puxa, eu tenho uma pessoa jurídica, eu pago 2 anuidades, eu pago uma anuidade da pessoa física, uma anuidade da pessoa jurídica. Sim, é o que diz a lei, porque são 2 pessoas diferentes, uma jurídica e uma física. A gente até entende que hoje muitos colegas têm que abrir uma pessoa jurídica para a prestação de serviço. Por isso que a gente tem levado essa demanda para o Conselho Federal para tentar rever essa parte. Mas volto a falar, quem determina isso é o Conselho Federal. O regional não tem autonomia para definir isso, tá? Então, a partir do momento que você, terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta, se inscreve no conselho para exercer a profissão, você está sujeito às normas, no caso as resoluções, acórdãos, criados pelo Conselho Federal, tá? Então, para nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, as resoluções do Conselho, a gente diz que tem força de lei para nós, que somos inscritos lá, tá? Lembrando que o Conselho pratica atos administrativos, a princípio não são atos jurídicos, são atos administrativos. Se tiver que responder por algum ato, o Conselho Regional e Federal eles respondem à Justiça Federal. Como eu falei para vocês, é um órgão público federal, mesmo sendo regional, ele está ligado ao federal. E aí, gente, nós entramos na principal questão aqui. O que vocês acham que é a principal função de um conselho, seja ele qual for, além de cobrar anuidade e dar bronca de vez em quando? O que vocês acham? O conselho existe para proteger quem? Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais ou a população, a coletividade? Pois é, aqui vai a primeira ideia, né, gente? Importante a gente ter isso sempre em mente. O que a lei diz? A atribuição do conselho profissional, gente, aqui é qualquer conselho, tá? Fiscalização do exercício profissional, visando o quê? Zelar pelo bom nome da profissão, protegendo a coletividade que fizer uso dos serviços do profissional inscrito, tá? Por vezes a gente tem a ideia errônea de que o conselho existe para como se fosse um clube, uma associação, e não é. Como o conselho age em nome do Estado, a função primordial dele é proteger a sociedade. Aí uns colegas falam assim, puxa vida, Luiz, mas eu pago anuidade para que eu seja fiscalizado? Sim, isso a lei que determina, tá? Em função disso, gente, o conselho só pode fazer aquilo que está previsto na lei, tá? Se a gente pegar a nossa Constituição, ela diz o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ou seja, todos nós aqui, enquanto particulares, podemos fazer qualquer coisa, não podemos? Desde que a lei não diga que a gente não pode, não é isso? Por exemplo, você quer montar uma barraca de cachorro-quente.
Existe alguma lei proibindo? Não, mas existem algumas regulamentações, não existem? A mesma coisa, você quer ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional? Você tem que fazer a faculdade e se inscrever, não é assim? Agora, nós enquanto conselho, gente, a gente só pode fazer o que está na lei. Então vejam que interessante, nós enquanto particulares podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Nós enquanto conselho só podemos fazer aquilo que a lei permite. Deu para entender a diferença? Ou seja, enquanto particular a gente pode fazer tudo, se a lei não disser que não, tá liberado. Agora, enquanto conselho de classe, não. A gente tem que seguir exatamente o que a lei determina. Não podemos exceder isso, tá? Então a gente entra aqui na questão da ética. Gente, tudo que é ético é legal, e tudo que é legal é ético. Lembra lá da faculdade? Não é, né? Nem sempre, até porque as coisas nem sempre caminham juntas, não é isso? Ou seja, o conhecimento nosso se desenvolve muito rápido no dia a dia. A nossa moral e os nossos costumes também, mas não na mesma velocidade. Eu costumo citar esse exemplo aqui, ó, proibido fumar. Se vocês olharem, tem placas aqui dizendo isso, não tem? Mas mesmo que não tivesse, alguém aqui fumaria no lugar fechado? Não. Por quê? Já está introjetado em nós o quê? Que você não pode fumar em lugar fechado. Se vocês pegarem alguns anos, gente, estou falando uns 30 anos atrás, 40 anos, as pessoas fumavam dentro de avião. Era absolutamente normal fumar dentro de avião, fumar dentro de cinema, fumar dentro de ônibus. Até que mesmo a questão do cinto de segurança, não foi assim também? Ou seja, quando a lei chegou do fumo, proibindo, praticamente as pessoas já tinham esse valor, não tinham? De que elas não deveriam fumar em ambiente fechado. Então hoje, mesmo que não tenha uma placa aqui, por exemplo, já está introjetado nas pessoas, não é isso? Então fica aquela questão, nem tudo que é ético é legal e nem tudo que é legal é ético. Por isso que a gente tem algumas discussões aí. Mas vamos lá, voltando àquela ideia inicial, gente. Conselho, sindicato, associação, o que cada um faz, né? Às vezes o próprio profissional, ou mesmo o cidadão, ele tem dúvida do que é a atribuição de cada um. E a gente costuma dizer que quando a gente bate na porta errada, a gente pode não ter a nossa pretensão atendida, ou ela pode demorar a ser atendida, concorda comigo? Se você manda para o conselho algo que deveria ir para o sindicato, você vai ter que esperar que o sindicato oficie o conselho ou vice-versa. Se você manda para a associação algo que é competência de um conselho, você também vai ter que esperar isso, certo? Então aqui a gente tem um quadrinho bem simples que resume isso. Então, basicamente, a associação promove a valorização profissional, o sindicato defende interesse trabalhista. Então, por exemplo, questão de piso salarial, é competência de quem? Sindicato. Ah, mas o conselho não pode ajudar? O conselho pode de forma subsidiária, mas a atribuição principal de quem que é? Do sindicato. Porque se a gente pensar, gente, só dando exemplo, piso salarial é uma convenção feita entre sindicato patronal e sindicato dos empregados. O conselho não é sindicato. Portanto, o conselho não é parte legítima para sentar e negociar isso. Pode até dar algum subsídio, mas não é função do conselho. Fiscalizar o exercício profissional, sim. Essa é a principal atribuição do conselho. Não a única, mas a principal. Agora, todas as nossas normativas, gente, são emanadas do Conselho Federal. Portanto, valem para o país inteiro. Então, a gente não pode dizer que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que é a jurisdição do CREFITO 3, o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional pode fazer determinado ato que não pode fazer sob jurisdição de Pernambuco, de Rio Grande do Sul. Ou seja, vale para o país inteiro.
Por isso que quem faz é o Conselho Federal, tá? O COFITO foi criado pela Lei 6316, como eu falei para vocês, de 75. A sede é lá em Brasília e tem duas subsedes, uma em Curitiba e uma em São Paulo. Competências do Conselho Federal, gente. Exercer função normativa, ou seja, editar resoluções, acórdãos, tudo aquilo que rege a nossa profissão. E o controle ético, científico e social da FIS e da TO. Baixar os atos normativos, né, para a correta interpretação da Lei 6316 e funcionar como Tribunal Superior de Ética. Dentro daquele conceito inicial, digamos que, sei lá, um de nós aqui comete alguma falha ética, vai responder junto ao Conselho, não vai? Digamos que você seja condenado. Espero que não, mas digamos que aconteça isso. Você tem direito de recorrer, não tem? Você vai recorrer para quem? Para a instância superior. Quem é superior ao regional? O federal, tá? Nós temos hoje 18 conselhos regionais no Brasil. Os números dos conselhos foram dados em função da sequência de sua criação. Por isso que o 1 é Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, foi o primeiro a ser criado. Segundo, Rio de Janeiro, terceiro, São Paulo e assim por diante. Os dois últimos foram o 17 e o 18, Sergipe, Acre e Rondônia. Então vocês veem que a gente não tem um conselho regional para cada estado. Alguns estados têm mais de um conselho regional. Muito possivelmente que o número de profissionais seja pequeno, então não tem por que você ter um conselho. Falando especificamente do nosso conselho aqui, do Conselho Regional 3, gente, que é o nosso de São Paulo, a gente tem a nossa sede ali na Cincinato Braga, 277. Para quem não conhece ainda, está feito o convite. Manda e-mail, meu e-mail vai estar aqui no final, ou a gente está com o stand aqui. Passem lá, conversem. Gente, entendam que o conselho é a casa do profissional, tá? A gente não está lá para ficar punindo, pegando no pé de ninguém. A gente está lá para fazer com que as coisas ocorram da melhor forma. Tanto que a gente orienta, muita gente fala assim, ah, o conselho me multou, o conselho... Gente, procurem saber a história inteira. Não é assim. Afinal de contas, todos nós, estou eu aqui como diretor, o doutor Eduardo Filoni também é nosso diretor secretário, todos nós trabalhamos, antes de sermos do conselho, gente, nós somos colegas. Ou seja, nós estamos investidos em uma função pública de proteção à sociedade, não podemos nos furtar a essa obrigação, porém somos colegas também. É lógico que, volto a falar, o conselho não é um clube, né? Mas o conselho tem que ser encarado como a casa do profissional. O profissional tem que ir no conselho para conhecer, saber as atribuições, o que está acontecendo lá dentro. Então a principal atribuição, gente, defender a sociedade. Tá? Se eu conseguir sair daqui hoje, tendo passado essa ideia, eu me dou por satisfeito. Tá? Que a gente precisa ter sempre isso em mente. A principal função é a defesa da sociedade. Porque a sociedade não detém o conhecimento que nós profissionais detemos. Então, a população em geral, ela acaba sendo vulnerável frente à atuação dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Pergunto para vocês, gente, quantos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nós temos no estado de São Paulo? Vocês têm algum palpite? 10 mil, gente? Mais ou menos? Mais? 20 mil? 30 mil? 40 mil? Chega, Luiz, chega, para. 50? 60? 70 mil? 100 mil? Chega. Não, calma, gente. Em torno de 73 mil profissionais. É muito, não é, gente? Nós podemos aqui garantir que os 73 mil atuam sempre de forma ética, correta, com os pacientes em geral, gente? 73 mil é um universo muito grande, não é? Garanto para vocês, é uma minoria que causa algum tipo de problema, mas eventualmente ocorre. E aí o conselho tem que atuar. Volto a falar, gente, 73 mil é um universo muito grande, né? Então, basicamente, o que o CREFITO
que o CREFITO 3 faz? Ele habilita os profissionais para exercer a profissão, ele expede a carteira de identidade profissional, aquela carteira que todo estudante fica esperando, não é isso? Puxa, eu quero o meu CREFITO, não é assim? Que quando termina, apresenta o TCC, não é isso? E fica sonhando com um CREFITO. Pois é, isso que a gente faz lá, expede a carteira. Funciona como um tribunal de ética, eventualmente, quando tem alguma denúncia, algum problema, né? E o principal, gente, protege o interesse público, valorizando o quê? As boas práticas, tá? Garanto para vocês que o profissional que trabalha direito, gente, nunca tem problema com o conselho. Garanto para vocês, tá? Então, como é que funciona o conselho hoje? Então, tem o prédio principal, ali na Cincinato Braga, em frente ao Laboratório Fleury, pertinho da Avenida Paulista. Tem 2 conjuntos de sala, um na Cincinato Braga, um na Avenida Paulista. A capital que atende em torno de 30% profissionais, e nós temos as subsedes, que são em número de 10, distribuídas pelo interior do estado, para descentralizar o atendimento, tá? Que atende basicamente aí 70% dos profissionais. Gente, quem compõe o conselho? Quem são os conselheiros? Né? Tô parecendo o Sérgio Chapelin do Globo Repórter, não é isso? Quem são, o que fazem, para onde vão, não é aquela monte de pergunta assim? Basicamente, o que acontece? O Conselho Regional hoje ele tem em torno de 140 funcionários que são concursados, tá? E além dos funcionários, tem os conselheiros, que são em número de 18. Esses conselheiros são eleitos pelo voto direto dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, tá? Então, são homologados pelo Conselho Federal, sendo 9 conselheiros efetivos e 9 conselheiros suplentes, tá? Aqui, basicamente, só a foto, só para vocês lembrarem das pessoas, diretoria, demais conselheiros efetivos, demais conselheiros suplentes. Temos aqui a presença da doutora Cristina Quadio, que é nossa conselheira também, e doutor Eduardo, tá? Então, temos aqui o nosso time. Aqui já perdeu a graça que eu já falei com vocês, não é isso? Quantos nós somos? 73.290 profissionais. Bastante, não é isso? 8.000 pessoas jurídicas, 6.850 consultórios, tá? Então, bastante profissional aí atuando. Nós temos 645 municípios, gente, tá? 207 rodovias, 36 mil quilômetros. Por que eu estou mostrando isso? Isso aqui tudo tem que ser fiscalizado, não tem que ser, gente? Não é a função do conselho? Então, nós temos que fazer uma varredura pelo Estado, não é isso? Então, a gente tem um sistema de monitoramento da frota do conselho, nós temos o mapeamento de todo o Estado, tudo isso demanda um trabalho bem intenso, tá? Agora, como é que o conselho atua? Mostrei para vocês. A fiscalização propriamente dita. Nós temos mapeados todas as clínicas, todos os consultórios, se não todos, pelo menos boa parte, e a gente faz a fiscalização de rotina e também fazemos fiscalização mediante denúncia, tá? Essa denúncia ela pode ser de forma identificada ou de forma anônima. Pela lei que criou os conselhos, nós só deveríamos aceitar denúncias identificadas. Mas nós entendemos que, por vezes, se o colega for denunciar uma clínica, por exemplo, que ele trabalha, ele vai perder o emprego, concorda comigo? Por isso que a gente também aceita a denúncia anônima. Mas a denúncia anônima, ela sempre tem menos força que a identificada, porque a gente não tem como confrontar uma coisa com a outra, concorda comigo? Tá? Mas a gente aceita porque a gente entende isso. Uma outra questão muito interessante
é que a fiscalização, gente, ela ocorre sem aviso prévio. Às vezes alguns colegas ficam bravos com a gente. Falam assim, puxa, mas o fiscal esteve aqui, nem me avisou que viria. Né? Aí a gente fala, é fiscalização, não é visita, concorda comigo? Imagina se o fiscal fala, olha, semana que vem, doutora, nós vamos lá na sua clínica. Se você estiver trabalhando direito, não vai mudar nada para você, concorda comigo? Agora, eu vou perguntar para vocês, será que infelizmente tem lugares que as coisas não funcionam de forma correta, gente? Tem. Será que ainda tem colega que coloca secretária para atender paciente? Tem. Será que ainda tem pessoas se dizendo fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, que a hora que a fiscalização chega e pede a documentação, não tem? Ou seja, exercício ilegal da profissão? Só esse ano, gente, já foram 15, pra vocês terem ideia. Então, concorda? Imagine se nós avisássemos antes que íamos fiscalizar. Não pegaria nada disso, concorda comigo? Então, sempre nesse conceito. Então, eventualmente, o colega vai estar atendendo o paciente, o fiscal chega, vai ter que interromper o atendimento dele. Normalmente a gente orienta que o fiscal espere um pouco, tente contingenciar o tempo, mas volta a falar. O bem comum tem que prevalecer sobre o bem individual. Por isso que a fiscalização ocorre. Dados de 2018, isso aqui já são dados consolidados, tá? Foram feitos 5.467 fiscalizações no estado de São Paulo. 124 denúncias identificadas, 716 denúncias anônimas. O restante foi que o fiscal a gente tem uma nossa programação e ele vai fiscalizando. Principais autuações, gente. Quando o fiscal chega e encontra alguma coisa errada, ele autua e dá um prazo para que a pessoa regularize. Não acontece isso do fiscal chegar e já dar multa. Isso não existe, gente. Sempre é concedido um prazo para que seja feita a regularização. E somente mediante a não regularização que vai dando sequência aos atos, tá? Então, olha só. Ausência de evolução em prontuário, gente, 715. Tem colega que ainda não faz prontuário, gente? Tem. Tá? Ausência de registro de consultório, enfim, várias coisas. Só para vocês terem uma ideia, em 2018 a fiscalização rodou quase 150 mil quilômetros. Então vocês veem que, né, rodou bastante aí pelo estado. Normalmente o que acontece? É feita a fiscalização, emitida a notificação de autuação, onde o fiscal relata o que está errado e concede um prazo para que isso seja regularizado. Regularizou, o fiscal entrega o deferimento e arquiva. Agora, se não é feita a regularização, isso vai para a coordenação nossa lá, eventualmente, dependendo da falha, pode ensejar um processo ético. Mas vejam, gente, que isso foi precedido por uma notificação e uma concessão de prazo. As coisas não são feitas de forma aleatória, tá? Então, eventualmente, pode virar um processo ético e talvez a emissão de uma multa também, dependendo do que aconteceu. Isso aqui a gente costuma brincar, vou passar bem rápido, são algumas pérolas, né, que a gente encontra durante a fiscalização, infelizmente ainda. Então, por exemplo, o colega oferecendo, gente, atendimento com preço, oferecendo atendimento e divulgando preço fora do local de atendimento, isso não pode. Aula experimental gratuita, não pode. Primeiro, gente, fisioterapeuta não dá aula, concorda comigo? Fisioterapeuta atende paciente, não é isso? Quem dá aula é educador físico, concorda comigo? Printou, ganhou. Na Copa do Mundo o pessoal fazia bolão, acerta o resultado do jogo do Brasil, ganhava uma fisioterapia ortopédica. Gente, eu nunca fui, eu não sei vocês, mas eu nunca fui um dentista que falasse para mim assim, Luiz, trata aqui comigo que você vai ganhar uma
A sua primeira restauração de graça. Vocês já ganharam restauração de graça? Eu nunca ganhei. Eu nunca fui no advogado e ele me fez a defesa de graça. Eu nunca fui no engenheiro e fez um projeto. Por que que nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, ainda fazemos essas promoções? Isso não existe, gente. Isso a gente está desvalorizando a profissão. Concorda comigo? Aí a gente fica meio triste, né, gente? Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente chama o colega, orienta, fala, olha, não faça isso, não é? Falsos profissionais, gente, falei para vocês, só esse ano foram 15 profissionais, quer dizer, não era nem profissional, né? Pessoas que se diziam fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e que não eram, tá? O que que a gente faz? Ele é inscrito nosso? Não, se não é fisioterapeuta nem terapeuta ocupacional, então ele não vai responder para a gente. Ele vai responder para quem? Para quem que você acha que a gente manda esses casos, gente? Polícia e Ministério Público, concorda comigo? Que se nós, enquanto conselho, temos que proteger a sociedade, tão logo a gente sabe que tem pessoas se dizendo fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais sem serem, elas têm que ser denunciadas, e nós denunciamos. Polícia e Ministério Público, gente, tá? A gente faz algumas operações lá, tipo, a gente fez na Black Friday, né, para pegar alguns fisioterapeutas e TOs que fugiram um pouco aí do... Gente, pergunta aqui para vocês. Isso aqui. São manual de instruções de celular. Alguém aqui já leu o manual de instrução de celular, gente? Sinceramente, alguém aqui já leu? Não. Fez alguma falta? Talvez, né? Eu, por exemplo, nunca li também. Eu tenho celular. Como eu não li, possivelmente eu uso 20, 30% das funcionalidades que ele me oferece. Certo? Agora, a gente costuma brincar, o que você precisa, você fuça, não é assim que a gente fala? Vai fuçando e vai aprendendo, não é? No caso, meu também é a mesma coisa. Eu uso para quê? Ligar, receber ligação, WhatsApp, alguma coisinha assim. Mas enfim, o que eu quero dizer é a ideia. Se a gente não lê o manual, não faz tanta falta assim. Porém, o nosso código de ética, gente, fisioterapia e terapia ocupacional, esse faz falta se a gente não lê. Porque esse nós vamos estar atendendo os pacientes, não vamos? Então, esse manualzinho de instrução aqui, gente, esse nós temos que ler. Resolução 424, 425 de 2013. Código de ética de fisioterapia e código de ética de terapia ocupacional. Então, esse manualzinho aqui, gente, esse a gente tem que ler mesmo. Não tem como a gente fugir desse. Falando especificamente da comissão de ética e deontologia, tanto de fisioterapia como de terapia ocupacional, vamos dizer aquele nosso colega lá que recebeu a fiscalização, o fiscal concedeu um prazo para que ele regularizasse a situação, ele não regularizou, essa situação coloca a população em risco, então pode ser que isso vire um processo ético, tá? O que acontece nesse processo ético? Existe a representação que a gente diz, pode ser uma denúncia, pode ser mediante fiscalização. Isso passa pela diretoria, a diretoria vai definir pela abertura ou não abertura de um processo ético, tá? Não abriu o processo ético, arquiva, assunto encerrado, tá? Agora, digamos que não, a diretoria entendeu que era um caso grave e abriu um processo ético. Para que ele vá até o julgamento, gente, as pessoas têm que ser ouvidas, concorda comigo? Até porque às vezes tem umas denúncias que não têm fundamento. E volta a falar, a gente está lá para fazer a coisa correta. Então, é feito o que a gente chama de instrução do processo. Ou seja, as partes
são ouvidas. Nós precisamos saber o que de fato aconteceu. E aí, gente, é como se fosse um processo judicial. As partes são ouvidas, tem audiência, tudo mais, tá? Depois disso tudo, o instrutor, ele faz um relatório, um termo descritivo, é nomeado um conselheiro, tá? E é feito o julgamento desse processo ético, como eu falei para vocês. Se a pessoa não se conformar com o resultado do julgamento, ela pode recorrer para o Conselho Federal. Nós temos a previsão de fazer alguns atos por videoconferência. Imagina o colega mora lá em Presidente Prudente se ele tivesse que vir até São Paulo. Então a gente tem a videoconferência que facilita bastante. Tem a previsão de fazer por correio eletrônico, não só por carta física. O colega, ele tem acesso remoto ao processo, ele não precisa vir aqui para ver o processo físico. E o principal, gente, todo e qualquer processo ético, ele é sempre sigiloso, tá? Nenhum de nós conselheiros fala o que está acontecendo lá dentro, tá? Não pode falar, o processo ele é sempre revestido de sigilo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui são fotos de plenárias de julgamento, tá? Então a gente tem aqui por videoconferência alguns colegas no interior, aqui os processos em cima da mesa e a gente discute os casos. Toda decisão, gente, ela é colegiada, no sentido de que não é um único conselheiro que vota. São os 9 conselheiros, tá? Normalmente, os 8 conselheiros votam e o presidente só vota em caso de empate para dar o voto de Minerva. Tá? Então não é simplesmente da cabeça de um conselheiro o julgamento, e sim colegiado. Tá? Diante de um processo ético, gente, volto a falar, eu sempre espero que ninguém tenha que responder, né? Eu faço parte de um setor que, por mim, eu gostaria que quanto menos processo tivesse, melhor, porque no sentido de que os profissionais estão atuando de forma 100% correta. Mas a gente sabe que pode ocorrer. Então, diante de um processo ético, a pessoa pode ser absolvida, que é o ideal para a pessoa, ela pode sofrer uma pena de advertência, repreensão, multa de até 10 anuidades, pode ter o exercício suspenso por até 3 anos, gente, tá? E, na pior das hipóteses, o cancelamento do registro profissional. Logicamente, gente, cancelar o registro profissional é algo muito grave. Imagina que você fez uma faculdade, você investiu tempo, investiu dinheiro, e o seu conselho fala, você não pode mais exercer a profissão. Isso aqui, gente, é reservado para casos muito graves, tá? Particularmente na nossa gestão, a gente não teve nenhum caso desse. Mas tem um conhecimento de, por exemplo, caso de colega que assediou criança. Concorda comigo? Não dá para a gente dar advertência, repreensão, né? Então as coisas vão conforme a gravidade do que ocorreu, tá? Todo o processo ético, gente, pressupõe uma grande reflexão. Não é fácil você julgar colegas, tá? O julgamento é por pares, a decisão é colegiada e, em média, aí 50 processos por mês são julgados, tá? Já finalizando aqui, gente, quando a gente fala em ética profissional, né? Quantos de nós aqui, diante de um paciente, a gente já não ficou em dúvida, faço isso, faço aquilo, não faço, não é isso? Isso são escolhas que a gente faz na nossa profissão. Aliás, na nossa vida pessoal, a gente também faz essas escolhas. Então, a ética pressupõe o quê? Que diante de uma situação você reflita. A gente costuma brincar lá no conselho, na dúvida, não avance o sinal. Para, pensa, reflete, discute com o colega, não é isso? Alguns princípios, né, gente? Honestidade enquanto ser humano e profissional, acima de qualquer coisa. Perseverança na busca de objetivos e metas. Conhecimento geral e profissional para a gente oferecer segurança e eficácia naquilo que nós estamos fazendo. Responsabilidade na execução de qualquer tarefa.
iniciativa para resolver situações. Lembrar que, por vezes, a gente avalia um paciente, não é isso? Você tem uma ideia e, no decorrer do seu tratamento, você vai fazendo alterações aí. Particularmente, eu sempre tenho por princípio o seguinte: eu trabalho na área hospitalar, eu sempre procuro, depois que eu saio de um quarto, eu sempre penso, puxa, o que eu fiz lá impactou de forma positiva o paciente? Eu gostaria de ter sido atendido por um profissional como eu, ou seja, o que eu fiz ali, fiz o melhor naquele momento? Isso é uma coisa que a gente sempre deve pensar. E aí o Mário Sérgio Cortella, ele tem uma definição de ética que é muito interessante, muito prática. Ele diz assim: ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Quero, devo, posso. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Não é assim? Quando é que você tem paz de espírito, segundo ele? Quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo aquilo que você pode e o que você deve. Deu para entender? Não é isso? E aí nos dizem também o seguinte, que ética é aquilo que você faz quando está todo mundo olhando. O que você faz quando não tem ninguém olhando chama-se caráter. Ou seja, que precede, então, a ética, não é isso? Isso aqui eu estou colocando a ética, gente, dentro do campo profissional, tá? Para isso a gente tem feito ações de educação, orientação, essa aqui é uma ação, né? A gente tem utilizado multiplataformas, a gente sabe que cada profissional é atingido de uma forma. Uns são atingidos por mídia impressa, outros Twitter, outros Facebook, Instagram e tudo mais. Instituímos comissão de conciliação e orientação justamente para evitar processos éticos, tá? Temos feito aproximação com as faculdades, com as instituições de ensino superior, no sentido de ofertar palestras, conhecimentos, que tudo, gente, tudo não digo, mas uma boa parte dos problemas deve-se a desconhecimento dos colegas. Os colegas, às vezes, eles não têm o hábito. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu particularmente, eu tive a disciplina de ética, gente, no primeiro ano da faculdade. Aquilo para mim era algo totalmente distante, surreal. E a gente precisa ter isso no nosso dia a dia. A gente tem feito julgamentos simulados para que os alunos vejam como funcionam, tá? Temos parcerias com outros regionais e outros conselhos e estamos fazendo ações no sentido de dar maior visibilidade e valorização para os profissionais. Então aqui só para vocês terem uma ideia do que eu falei. Então a gente tem revista, a gente tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube, podcast, ou seja, a gente sabe que cada um vai ser atingido por uma mídia. Por isso que a gente tem diferentes mídias para atingir o maior número possível de profissionais. Tá? O nosso mote é sempre o CREFITO 3 em movimento. Aqui eu vou passar rapidamente, que é muito extenso. Lei da transparência, no site tem todo o link para toda e qualquer despesa do Conselho, está lá. Isso aqui é lei, tá? Então está tudo lá direitinho. Temos câmaras técnicas, sociossanitária, tecnologia, valorização e empregabilidade, saúde mental e parlamentar. Aqui são várias ações, eu vou passar rapidamente, porque senão teria que ter umas 3 horas aqui para a gente falar tudo. Vou chegar mais perto aqui, ver se ele passa. Então, várias coisas aqui que a gente tem. Não ao ensino à distância, a gente está batendo muito nessa tecla, né? Fisioterapia, terapia ocupacional à distância, curso à distância, não dá, não é isso? Temos feito diversas questões com relação a políticas públicas, planejamentos, eventos. Temos feito agora as quintas-feiras estão fazendo Descomplica, que é quinta lá na sede do Conselho. Então são palestras gratuitas, abertas a todos os profissionais. Tá?
Próximo agora com o Dr. Elias, Descomplicando Reabilitação Cardíaca. Então, estão todos convidados já. Também temos as terças-feiras sobre terapia ocupacional. Nosso presidente em faculdades também estamos participando. Aqui sou eu participando de um julgamento ético simulado em Mogi. Doutor Eduardo também participando de julgamento ético simulado, ou seja, nós temos diversas ações aí acontecendo no Estado. Doutor Adriano, ou seja, diversas funções aí. Temos algumas mídias já prontas que a gente sempre vai divulgando, nosso setor de comunicação também presente. Você sabia? Então coisas do dia a dia que o profissional precisa, por vezes ele passa batido. Então são alguns lembretes que a gente vai soltando toda semana aí, tá? Visitas nas instituições, ação política também. Por mais que alguns não gostem, nós temos que participar da política, é lá que as coisas se resolvem. Não adianta você ficar gritando sozinho na rua, você tem que ter ação coordenada e ação política. Mais uma vez, o EAD, osteopatia, acupuntura, tivemos recentemente questão da acupuntura. Então, visita parlamentares. O importante é sempre o seguinte, deixar uma mensagem para você, gente. Juntos nós somos muito mais fortes. Gritando, reclamando as coisas sozinho, a gente não tem força. Por isso que a gente procura sempre unir as pessoas. E as pessoas precisam entender, gente, que o conselho, volta a falar, é a casa do fisioterapeuta e a casa do terapeuta ocupacional. Volto a falar, antes de mais nada, somos todos colegas. Então, as portas estão abertas para colegas, acadêmicos e tudo mais. Só voltar mais um. Bom, aqui eu deixo o meu e-mail, é ldluizmoderno@crefito3.org.br. Gente, estamos à disposição. Então, quiserem visitar o conselho, manda um e-mail, a gente agenda, vai ser um prazer recebê-los lá. Volto a falar, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e mais uma vez coloco-me à disposição. Tá ok, gente? Vou sair porque o tempo urge, é um atrás do outro, mas estamos aqui à disposição. Muito obrigado.